Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre o livro de Samuel 1 e Samuel 2. Um dos primeiros livros duplos do Antigo Testamento, juntos com os livros de Reis e Crônicas. Esses livros formam ou se completam com palavras que relatam o aparecimento e a queda da monarquia israelita. Suas palavras se designam a mostrar e justificar o papel importante que teve o profeta Samuel para Israel. Sabemos que boa parte do livro escrito se adere aos acontecimentos que ocorreram depois da morte de Samuel. A primeira parte de seu livro provavelmente pode ter sido escrita cerca de 1000 AC e o restante do livro uns 30 a 50 anos mais tarde. Muito embora o Talmud conceda a autoria dos livros de Samuel ao profeta, que talvez tenha escrito estas páginas que tratam durante a história de Israel antes da sua saída de deixar seu cargo. Sabemos também que Abiatar escreveu grande parte de Samuel 1 e 2, especialmente, irmãos, aquelas que falam da corte de Davi. Abiatar estava intimamente ligado com a ascensão e sorte do grande rei de Israel, pois passou grande tempo acompanhando a Davi. Era um homem da linhagem sacerdotal e tinha acesso à arte da escrita e guarda de documentos. Também sabemos que havia uma escola de profetas fundada por Samuel. Quem sabe sua história fosse parte escrita por um deles. O objetivo do livro nos demonstra claramente a desobediência de Saul a Deus e nos sujeita a ver o quanto Deus rejeitou a Saul por seus erros. Sabemos que de início Deus nunca quis um rei, mas o povo exigia. Então, por escolha do povo, Deus o aceitou. Samuel foi o seu amigo e mestre para com Saul, mas ele não o respeitou. A Bíblia nos diz que o Espírito de Deus se apossou de Saul em 1 Samuel 10:10. Mas ele o entristeceu e o Espírito que estava em Saul depois se apagou, se retirou-se. Saul, irmãos, era presunçoso, cruel e desobediente, muito a Deus. Vemos nesse livro de Samuel escolhido por Deus. Ana, sua mãe, irmãos, era estéril. Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Mas em uma oração muito diferente a Deus, Ana consegue que as mãos do Senhor o abençoasse. E engravida, nasce Samuel. E Ana, através de um voto, o entrega a Deus. E teve mais 5 filhos. 1 Samuel 2:21. E Samuel cresce e passa a ser um grande profeta respeitado. Samuel ouve a Deus, escuta a Deus. A arca é levada pelo seu inimigo. E acerca a aliança com Deus, o povo escolheu um rei, Saul. Saul se torna um rei, irmãos, escolhido pelo povo e é ungido. Mas no capítulo 13:8, Saul se acha orgulhoso e oferece sacrifícios a Deus, ele mesmo, se esquecendo de que isto era serviço do profeta, e Deus não se agrada. No capítulo 15, Samuel manda a Saul destruir os amalequitas e matar a todos, até os animais. E Saul não o faz. E Deus assim fica muito triste com isso. Assim, com todos esses desabores, Deus foi desagradando de Saul e manda Samuel ungir a Davi, filho de Jessé, como rei, no capítulo 16. Davi luta com o gigante e vence, e passa a ser escudeiro de Saul, é amigo de Jonatas, seu filho. Mais tarde se casa com Mical, filha de Saul, e com todo o povo a seu lado começa a provocar ciúmes em Saul, que o vê como inimigo, e tenta de toda forma a matar a Davi, pois Deus já tinha rejeitado a Saul. Samuel morre, Saul provoca uma feitiçaria para falar com Samuel. Mesmo Deus tendo rejeitado, Saul vai para a guerra. Em Gilboa, Saul e seus filhos morrem, no capítulo 31. E em 2 Samuel começa a história de Davi. Deus promete a Davi um trono eterno. Seu trono seria, irmão, estabelecido para sempre. Capítulo 7:16. No capítulo 8 ao 10, vemos várias vitórias de Davi. Davi tinha 30 anos quando subiu ao trono. Sobre Judá reinou 7 anos e meio.
sobre todo Israel 33 anos, 40 anos ao todo. Morreu aos 70 anos de idade. Irmãos, diz que foi aclamado o rei de Israel, fez de Jerusalém a sede de seu governo, conquistou e trouxe a arca de Deus para aquele lugar e planejou a edificação do templo, mas não o construiu. Teve êxito em muitas batalhas contra os filisteus, contra os moabitas, sírios, edonitas, amonitas, amalequitas e várias nações vizinhas, entre o Egito e o Eufrates. Por onde ele ia, o Senhor dava-lhe vitórias. Mas no capítulo 11 vemos um grande deslize de sua vida, um adultério e um homicídio, por causa de uma mulher chamada Batseba, e teve participação inteira na morte de seu marido Urias, onde mais tarde o assumiu ela como sua verdadeira mulher. E diante, irmão, de seu arrependimento, o Salmo 51, Deus o perdoou, mas não deixou de puni-lo. E a partir daí a espada não deixou de estar em sua casa. Veio a rebelião de Absalão e sua morte, que lhe trouxeram muitos sofrimentos. Certamente este erro de Davi, irmãos, abriu uma brecha para que Satanás tivesse grande oportunidade de atacar a Davi e tentar derrubá-lo. Mas a sua confiança no Deus de Israel lhe ajudaram muito a se recuperar. Talvez Deus o considerou seu pecado como um castigo de pecado passível, mas provou da justiça de Deus. Deus enviou um anjo da pestilência para destruir a Jerusalém e matar muitos de seus soldados. Mas no lugar onde a mão do anjo se deteve, Davi edificou um altar, onde mais tarde Salomão, seu filho, edificou o templo, segundo a Crônicas 3:1. Davi foi uma pessoa, irmãos, muito ilustre, humana, grande de alma, generosa, fez coisas erradas sim, mas foi um grande homem de Deus e andou nos seus caminhos. No mundo de grandes nações idólatras, ressalva que Davi permaneceu firme nos propósitos de Deus, sempre procurou Deus em suas orações. Davi deu muitas ações de graças e louvores a Deus, realizou grandes feitos para Deus em seu reino e salmos, que até hoje são cantados e lidos por todas as gerações. É o que o livro de Samuel 1 e 2 nos mostra. Aleluia.